tudo bem? O Código Penal brasileiro prevê no artigo 121, parágrafo 3º, a figura do homicídio culposo. O 121 caput, tratando do homicídio, diz matar alguém, esse é o tipo penal de homicídio. E no parágrafo 3º, o Código Penal prevê expressamente a figura do homicídio culposo, dizendo o seguinte: se o homicídio é culposo. Agora é interessante observar que o homicídio culposo ele também está previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 302 do Código de Trânsito diz assim: praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então observe que aqui a gente tem um conflito aparente de normas. Se acontecer um homicídio culposo no trânsito, a gente tem a incidência do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, em se tratando de homicídio culposo, e temos também o artigo 302 do Código de Trânsito. Esse conflito aparente de normas é um conflito apenas aparente, porque ele vai ser solucionado pela aplicação do princípio da especialidade. E o princípio da especialidade diz que uma norma penal incriminadora é especial em relação a outra norma penal genérica quando ela contém todos os elementos da norma genérica e mais alguns de natureza especializantes. E é exatamente isso que acontece. Em relação ao homicídio culposo do 121, parágrafo 3º, e o homicídio culposo do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o que existe aqui é uma relação de gênero e espécie. Nós temos aqui o Código Penal Brasileiro, que é uma norma geral, e nós temos o artigo 302 do Código de Trânsito, que é uma norma especial. E nós sabemos que no conflito entre a norma especial e a norma geral, a norma especial prevalece sobre a norma geral. De forma que, se o caso incide perfeitamente no artigo 302 do Código de Trânsito, é o Código de Trânsito que vai ser aplicado, porque ele é a norma especial, e a norma especial, no conflito aparente de normas, prevalece sobre a norma geral. Então, a gente tem que ter atenção para o artigo 302 do Código Penal e o que o tipo penal do 302 está nos dizendo. E ele diz assim: praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor. A primeira coisa importante aqui é a gente entender a abrangência desse tipo penal. Qual é a abrangência desse tipo penal? Qualquer homicídio culposo, se for praticado na condução de veículo automotor, ele será regido pelo Código de Trânsito Brasileiro? E aí, para entendermos bem isso, a gente tem que ler o artigo 1º do Código de Trânsito. O artigo 1º do Código de Trânsito diz assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Então vejam que aqui o Código de Trânsito ele restringe a sua aplicação. Ele só se aplica aos veículos que rodam em vias terrestres. Então, se o sujeito estiver conduzindo um veículo automotor, mas não for conduzido esse veículo em via terrestre, por exemplo, uma lancha ou um helicóptero, não vai ser aplicado o Código de Trânsito, vai incidir na regra geral do Código Penal Brasileiro, ou seja, artigo 121, parágrafo 3º. Ok? Uma outra coisa também interessante é o que se entende por veículo automotor. Porque o Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor. E o que é veículo automotor? O próprio Código de Trânsito Brasileiro também responde a esse questionamento, dizendo no seu anexo 1 o seguinte: veículo automotor: todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, ônibus elétricos. Então vejam que se tratar de carro, é um veículo automotor, ônibus, caminhão, carreta, moto, tudo isso é veículo automotor. Mas, por exemplo, uma charrete não é considerado um veículo automotor. Então, se, por exemplo, o condutor de uma charrete
causar um acidente com morte, não será aplicado aqui o Código de Trânsito Brasileiro, mas sim será aplicado a regra geral do Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º. Ok? Isso é importante também. Outra coisa interessante que a gente também tem que observar no tipo penal do 302 é que o 302 do Código de Trânsito, ele diz praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, o agente criminoso tem que estar conduzindo o veículo automotor. E aí a gente pode pensar em várias situações em que não serão aplicadas o Código de Trânsito Brasileiro. Imagine, por exemplo, um pedestre que atravessa a rua e ao atravessar a rua, por exemplo, estando o sinal vermelho para esse pedestre, ele acaba causando um acidente entre dois carros ou entre um carro e uma moto, com uma morte causada a partir desse acidente. Esse pedestre não terá praticado o artigo 302 do Código de Trânsito, porque ele não está conduzindo o veículo automotor. Uma outra situação que a gente pode imaginar imagine o carona do carro que joga uma garrafa na rua, a garrafa bate na cabeça de alguém e mata esse alguém. Aplica-se aqui o Código Penal brasileiro e não o Código de Trânsito brasileiro, porque ele não estava conduzindo veículo automotor. Ele era o carona do carro. Uma outra situação, imagine um passageiro de um ônibus que joga uma garrafa pela janela e essa janela vem a bater em alguém e vem a matar essa pessoa, essa vítima. Também não se aplica o Código de Trânsito brasileiro, porque o passageiro do ônibus não está conduzindo o veículo automotor, o ônibus. Podemos imaginar também numa outra situação. Imagine que o sujeito está numa garupa de uma moto. E estando na garupa de uma moto, ele também joga uma garrafa fora, a garrafa bate na cabeça da vítima e a vítima vem a falecer. Neste caso, houve homicídio culposo, mas o homicídio culposo não foi praticado por aquele que estava conduzindo o veículo automotor, ou seja, o motorista da moto, e sim foi praticado pelo garupa da moto. Em razão disso, não será aplicado o Código de Trânsito brasileiro. Será aplicado, sim, o Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, ou, em se tratando de lesão corporal, o artigo 129 do Código Penal, que trata também em um dos seus parágrafos da lesão corporal culposa. Então, atenção, porque a gente precisa entender a abrangência do Código de Trânsito brasileiro, a gente precisa entender o que se considera veículo automotor, e nós temos que entender que somente aquele que está conduzindo um veículo automotor é que pode praticar um crime de homicídio culposo, no caso, aplicando-se o artigo 302 do Código de Trânsito brasileiro. Caso contrário, cai na regra comum, cai na regra do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se estiver gostando dos vídeos que estamos colocando aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like no nosso vídeo e compartilhar com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Isso é importante para o crescimento do canal. Eu queria dizer, por fim, que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui com o objetivo de ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.